últimas semanas. Vamos repercutir isso. Lula deve então desembarcar aqui no Paraná na próxima quinta, no dia 29 de maio. Ele deve visitar 400 famílias sem terra na comunidade Maila Sabrina, que fica entre a cidade de Ortigueira e Faxinal, bem na região central do Paraná. A princípio, essa visita estava prevista para 30 de abril, só que teve que ser adiada devido ao falecimento de Papa Francisco. Agora, então, Lula vai participar da cerimônia que deve oficializar a criação desse assentamento. O evento está previsto para começar por volta das 9 da manhã e deve durar até a tarde. Além de Lula, a cerimônia conta com a presença de vários ministros e também políticos e autoridades aqui do Paraná. A área de mais de 10 mil hectares era conhecida como Fazenda Brasileira. E antes de ser ocupada, servia para criar búfalos e estava aí em estado de degradação ambiental. De acordo com a criação desse assentamento, ele foi confirmado no fim de março, depois de 2 anos de mediação feita pela Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Paraná. As negociações envolveram o INCRA estadual e também o INCRA federal, o Ministério Público Federal e o estadual, a Defensoria Pública, a Superintendência de Diálogo e Interação Social e os proprietários da fazenda. Na programação do evento, então, dessa cerimônia de Lula, estão previstos um churrasco comunitário, a apresentação da Orquestra Popular Camponesa, formada por crianças, adolescentes e adultos integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Lula veio ao Paraná depois de mais uma de suas declarações ganhar repercussão. Agora a gente entra no contexto, então, da situação envolvendo as redes sociais. Durante o fim de semana, ele voltou a defender a regulação das redes. Lula falou sobre esse assunto durante um evento no Mato Grosso. E a gente vai agora conferir, então, um trecho dessa fala do presidente da República. Olha só. Você sabe quantas ofensas você recebe, você sabe quantas provocações você recebe, e é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Não é possível que tudo tem controle, menos as empresas de aplicativos. Olha, no mesmo evento, Lula também disse que pretende viajar ao país a partir de junho, porque, segundo ele, quer voltar a fazer política. O presidente afirmou que vai fazer mais eventos com eleitores para evitar que mentiras e fake news voltem ao poder no país. Vamos ouvir esse trecho também. E nós vamos fazer com que o gás chegue barato. As pessoas que vão estar no Cade Único não vão precisar nem pagar. Vai ter aproximadamente 22 milhões de famílias, sabe, que vão ser beneficiadas, porque as pessoas precisam. E tudo isso vai ser anunciado esse mês, porque o mês que vem eu vou fazer política nesse país. O mês que vem eu vou começar a andar esse país, porque acho que chegou a hora da gente assumir a responsabilidade de não permitir que a mentira, que a canalice, que a fake news, sabe, ganhe espaço e que a verdade seja soterrada nesse país. Chegou a hora de correr atrás do derretimento, do prejuízo. Foram aí meses seguidos de pesquisas divulgando dados extremamente negativos da percepção dos brasileiros em relação ao governo Lula. Então, é aquele ditado, quando a água bate, tem que correr atrás, tem que nadar, porque não dá para se afogar no meio do mar. É mais ou menos essa tentativa de Lula, que já mudou secretaria, já mudou ministério, já fez alterações no marketing, mas precisa percorrer o país para medir essa febre em relação aos eleitores. Mas é curioso que quando fala em rodar o país e vem ao Paraná, é justamente para falar com a bolha, para um evento extremamente ligado ali ao MST, que são os militantes, inclusive, mais enraizados de Lula, que são ligados ao governo petista, que se criaram e se desenvolveram de uma forma maior no país a partir do governo Lula 1 e 2. E aí vem ao Paraná justamente para falar sobre isso. Eu acho engraçado, porque quando tem evento do agronegócio aqui na região sul do país, a gente teve Show Rural, a gente teve Expo Engai e tantas outras grandes feiras, não só no Paraná, mas também no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no estado de São Paulo. O presidente da República não aparece. Às vezes sequer envia ministros ligados diretamente à pasta da agricultura. E aí
tem um evento ali voltado para 400 famílias, que é aquele espaço que tem cercadinho, que só entra a militância, que não corre o risco da vaia, aí o presidente da República vem. É claro que vamos acompanhar essa agenda de Lula aqui no Paraná. É de grande interesse a gente entender como vai ser essa mobilização, essa articulação. E aí, Manuela Neclevix, já jogo para você também falando de redes sociais. Me preocupa muito esse discurso de que precisamos urgentemente regular as redes sociais. Eu quero lembrar aqui a nossa audiência que já existe legislação para punir criminosos que agem nas redes. Seja aí através da prática de crimes como racismo, pedofilia e outras formas de exploração criminosas, muitas vezes envolvendo crianças e adolescentes que estão encabeçadas no discurso do presidente da República, mas já existe esse tipo de crime no Código Penal. Já existem ferramentas dentro das polícias para regularizar e também para coibir esse tipo aí de criminalidade. O que falta muitas vezes é a desburocratização do acesso às informações de redes para que a polícia consiga acelerar com as investigações. Mas aí o governo fica falando em regulação das redes sociais, para mim cheira com outros interesses, porque a própria primeira-dama e o próprio Lula também já falaram aí que o exemplo da China é um dos melhores espelhos para o Brasil se inspirar em regulação das redes sociais. Me diga, caro ouvinte ou você que nos acompanha pelo YouTube internauta, da onde a censura chinesa deve ser motivo de inspiração para a regulação de redes sociais aqui no Brasil, Manu? É isso, né, Bia? Preocupa mais ainda por conta desse último fato que você trouxe aí da semana anterior, né? Sempre preocupou quando esse governo fala em regulação das redes sociais, lá atrás, quando a gente teve aquela discussão que ficou conhecida ali no Congresso como PL da censura, em que eles queriam criar um órgão vinculado à presidência da República, queria decidir o que ou não, né, é passível ali de fake news, por exemplo, nas redes sociais, para regulamentar tudo isso, além deles sempre quererem jogar essa responsabilidade para as empresas daquilo que os usuários falam nas redes sociais, e que aí basta um pouquinho, né, de pensamento para você entender que as empresas vão querer censurar também, porque se elas vão ser responsabilizadas e vai custar no bolso delas, a gente está falando de um mundo capitalista, não vai ser mais interessante para as empresas operarem ali naquela região, naquele país. Mas preocupa mais ainda depois dessas falas da semana passada, que também até agora ficou aquele diz que me diz, porque a Janja falou que disse, o Lula falou que foi ele que disse, depois vem o Mauro Vieira e disse que na verdade ninguém disse nada, então a gente realmente não sabe exatamente ainda o que foi que aconteceu, mas sim, fato é que eles estão interessados em uma regulamentação parecida com o que acontece hoje na China, que todo mundo sabe, né, que é uma ditadura e que na verdade censura sim as redes sociais, não permitem que as pessoas tenham a liberdade de expressão ali. E o executivo, né, essa gestão do presidente Lula fala muito sobre isso, como se o Congresso estivesse se omitindo de uma decisão como essa. A gente precisa lembrar que essas discussões elas estão acontecendo no Congresso e até esse momento a decisão do Congresso tem sido manter a legislação, como a Bia falou, que já existe, e não fazer uma nova legislação. Pode ser que em algum momento venha a ser essa decisão, tudo bem, mas o fato deles não quererem e sentirem que não existe maturidade para aprovar uma nova legislação nesse momento, também é uma decisão que vem do Congresso Nacional. E só para arrematar, entregar para o Carlos ali, falar também dessa vinda do presidente Lula aqui ao estado do Paraná. A Bia já bem pontuou. Aliás, eu estava de licença maternidade, gente, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o presidente Lula não veio ao estado do Paraná durante todo esse período, né? Salvo engano, a última vez que ele veio ao estado do Paraná, e foi uma das únicas, eu acho, nesse mandato, foi quando a gente teve a reabertura, né, daquela fábrica de fertilizantes aqui na região metropolitana, em Araucária, que é uma fábrica que foi reaberta justamente, que funcionava na sua gestão, com que prejuízos. Tem também bastante polêmica, porque foi uma fábrica que foi reaberta, que tinha sido fechada, porque ela dava prejuízos, né, gente? Então foi reaberta aí agora na gestão do presidente Lula. Ele falou que vai voltar a viajar o país para fazer política. Na verdade, é a campanha de 2026 sendo intensificada a partir de já. Presidente Lula, que lá na última eleição falava, né, na última campanha falava que não ia ser candidato, agora já começou a fazer campanha para 2026, já está anunciando mais medidas eleitoreiras aí. Na semana passada a gente viu a MP da energia elétrica, a Bia acabou de trazer para você a fala dele falando sobre uma possibilidade ali de uma nova
tarifa social também para gás de cozinha, e aí o rombo, a conta só vai aumentando, que vai cair no bolso, principalmente de você que está me ouvindo, né? De todos nós, pagadores de impostos, mas principalmente da classe média, enquanto ele tenta animar mais uma vez essa base eleitoreira, que sempre esteve com ele, e agora também não está, porque a popularidade vem caindo cada vez mais, porque eles não conseguem fazer entregas na economia, principalmente, né? É aquela história, você vai no mercado e você sabe que o dinheiro não rende mais. E aí eles tentam fazer esse pacote eleição que vai custar bastante caro para todos nós, que vai deixar aí para a próxima gestão, independente quem venha a assumir um país, um rombo gigantesco. E aí vem, né, sempre, Carlos, essas medidas que vão custar caro no nosso bolso sendo anunciadas, depois também daquela pataquada que aconteceu no Ministério da Fazenda na semana passada, que foi anunciar uma contingência, depois teve que voltar atrás sobre um dos pontos ali, porque pegou muito mal no mercado. E é sempre assim, eles vão governando meio desenfreadamente, vão tentando e vendo se cola. Olha, fui resgatar aqui, mano, que de fato eu não lembrava de cabeça. O Lula veio em fevereiro de 2004 na reabertura da Fafem, 2024, né? 2024, fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná. Então foi essa a agenda. Ou seja, mais de um ano, né? Há mais de um ano, fevereiro de 2024. E aí você vê agora essa nova visita, sempre, como a Bia falou, em redutos, vamos dizer assim, controlados, né? Não é um evento político grande, com manifestação popular, justamente por causa desse receio do Lula não ser muito bem recebido, principalmente aqui no estado do Paraná. Ele tem todo um histórico aqui, ficou preso aqui por 580 dias na época da Operação Lava Jato. Agora vamos começar falando sobre as declarações do Lula, né? Essa questão dessa preocupação da rede social dele de querer regular. É muito preocupante isso, a gente sabe o pano de fundo, né? A direita nada de braçada para cima da esquerda na rede social. Isso a gente sabe, o governo Lula sabe, não é desse mandato, é de mandatos até anteriores. Ele viu o desempenho em que a direita consegue navegar na rede social e a esquerda não tem esse trabalho difundido nas redes. E aí tenta de alguma maneira, já tentou lançar uma licitação de R$1 bilhão para fazer essa administração das redes sociais. Essa licitação acabou sendo embargada, né? Não saiu, não foi para o mercado. E aí, diante desse cenário, nós estamos quase há um ano aí da eleição presidencial, o Lula tem que fazer alguma coisa para tentar reverter ou pelo menos segurar esse ímpeto da direita nas redes sociais. E aí vai para o caminho mais perigoso, que é da regulamentação da rede. A Bia bem pontuou aqui, já existem leis, elas precisam ser aplicadas, já são aplicadas. Você tem muito caso de pedófilos sendo presos por causa de perfil de rede social, você tem outros crimes envolvidos. Até recentemente eu vi uma reportagem falando de que policiais se infiltram, por exemplo, em grupos de torcida organizada para evitar briga. Então é possível sim você trabalhar hoje com as redes como nós temos. Lei existe, elas precisam ser aplicadas. Agora, claro que também nós temos que ter um combate mais efetivo à questão das fake news na rede. É um mundo meio que sem dono, né? E em período eleitoral a gente sabe também que isso se acentua dos dois lados, tanto do lado da direita como também do lado da esquerda. Agora, essa visita do Lula, aqui ele vem na previsão, né, que venha na quinta-feira, ali no... o município fica ali perto de Ortigueira, de Faxinal, na região centro, na região dos Campos Gerais aqui do estado do Paraná. E essa visita do Lula vem aí para fazer esse trabalho do assentamento aí de cerca de 450 famílias. É muito pouco perto do que o próprio governo diz que pretende trabalhar nessa questão de assentar, de assentamento, né, de assentar as famílias. O projeto do governo federal fala aí em cerca de 30 mil famílias para 2025, nós já estamos aí no mês entrando em junho quase, e 60 mil até o fim do ano que vem. Essa é a previsão do governo. Agora, para os movimentos sociais, a gente sabe disso, o ritmo da reforma agrária está muito aquém do que eles esperam. Por isso que o Lula deve oficializar aí, muito possivelmente nas próximas semanas, o ingresso do Guilherme Boulos, né? Ele que é ligado ao Movimento Sem Terra do MST-M, né? Ministério, Manu, me ajuda. O Boulos é ligado ao Ministério... Vou puxar aqui. Vamos, a gente já te ajuda. O Boulos está cotado aí para ser o ministro, né, do governo Lula.
Ele que vai comandar a Secretaria-Geral da Presidência no lugar do atual ministro Márcio Macedo. É uma tentativa do Lula trazer o Boulos para dentro do governo justamente para dialogar no movimento sem terra, lembrei. Movimento sem terra, sem moradia do estado de São Paulo. O Boulos é muito ligado a esse movimento popular. E aí a ideia do Lula, claro, é trazer o Boulos para tentar conversar mais com esses movimentos sociais, já que o governo não tem agradado também a própria bolha, a própria base. MTST. Muito obrigado, Bia. Então, é uma tentativa do governo dialogar melhor com os movimentos sociais. Por isso, o Lula vem ao Paraná para assentar essas 450 famílias, né? E aí sim fazer um aceno para a própria base, porque a gente está vendo que o governo não vai bem das pernas, inclusive, por exemplo, no Nordeste, o estado que sempre elegeu o Lula. Então é uma tentativa aí do presidente Lula falar mais com a sua bolha e aí sim tentar recuperar o prestígio político que anda muito mal das pernas. Basta ver essas últimas pesquisas aí que mostram um derretimento da popularidade do presidente Lula. Rapidamente registrando a opinião da audiência sobre esse assunto, Laércio Maia disse: Lula falou que quer ter controle de tudo, só que dos gastos dele e da Janja não tem, né? Piada pura. Aí, meu querido amigo, é a censura lá, é o sigilo total de 100 anos sobre dados de agenda e de gastos. Para uns, eu quero a transparência e quero o controle de tudo. Para outros, muito longe disso. José